Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no Decreto 69.118 de 2024. Ele atualizou o Regulamento de Segurança contra Incêndios aqui em São Paulo, né? Isso mesmo, uma atualização importante. E o nosso foco aqui vai ser um conceito que, olha, mexe bastante com os projetos. A tal da ocupação mista. Vamos pegar o texto do decreto para entender direitinho como ele define essa mistura de usos. Tipo, sei lá, lojas e apartamentos no mesmo prédio. E que regras de segurança ele coloca para isso. A ideia é ver o que muda na prática mesmo. Perfeito. E esse decreto, ele tenta resolver umas coisas que ficavam meio no ar antes, sabe? A ideia é dar uma clareada em como aplicar as medidas de segurança quando a gente tem atividades diferentes no mesmo imóvel. Tentando achar um equilíbrio, então, entre segurança e a realidade da construção. Exato. Equilíbrio e também introduzindo mais flexibilidade em alguns casos específicos. É uma evolução, né? Legal. Então vamos lá, direto ao ponto. Como é que o decreto define ocupação mista? O artigo 3º fala que é uma edificação com mais de um tipo de uso. Parece simples. Parece, mas aí já vem a primeira questão importante, né? Qual? O artigo 4º. Ele já joga uma distinção fundamental. O prédio vai ser classificado como ocupação mista mesmo ou como uma ocupação predominante com atividades subsidiárias. Essa primeira decisão muda tudo em termos de exigência. Ah, entendi. É tipo uma etiqueta inicial. E se a etiqueta for ocupação mista, qual é a regra geral? Bom, a regra geral está lá no artigo 4º, parágrafo 3º, e tem é aplicar o conjunto de medidas de segurança mais rigoroso. Pega todas as ocupações que existem ali, vê qual delas exige mais e aplica isso para o prédio inteiro. Nossa, peraí, então você tem um escritório que é mais tranquilo e um pequeno depósito com algo inflamável que é risco alto. Exatamente. A princípio, as exigências mais altas, as do depósito nesse exemplo, poderiam valer para tudo, para o prédio todo. Uau, isso parece bem pesado. Mas tem alguma brecha? Alguma nuance? Tem sim. E é importante notar isso. O mesmo item diz que o dimensionamento das medidas, quer dizer, a quantidade, a escala, isso pode ser ajustado para cada tipo de ocupação, seguindo as instruções técnicas, que são as normas mais detalhadas dos bombeiros para cada sistema. Ah, bom, então não é que vai ter a mesma intensidade de proteção em todo santo lugar. Não necessariamente. A exigência do sistema pode ser a mais alta, mas a quantidade ou cobertura pode ser adaptada à realidade de cada pedaço do prédio. Entendi. E imagino que aí que entra a tal da compartimentação, né? Criar as barreiras de corta-fogo entre as áreas, e isso ajuda a flexibilizar. Ajuda muito. A compartimentação é a chave para essa flexibilidade que o decreto traz. O item 2 do mesmo parágrafo 3º fala que em prédios térreos, se tivesse a separação física, essa compartimentação, aí sistemas como sprinklers, detecção de incêndio, controle de fumaça, tudo isso pode ser definido individualmente. Para cada ocupação, a área do escritório pode ter uma exigência, a da loja outra, desde que estejam bem separadinhas pelo fogo. Tá, isso para prédio térreo. E os prédios com vários andares, funciona do mesmo jeito? É parecido sim, mas tem um detalhe que, olha, chama muito a atenção. O item 3 diz que também com compartimentação, o controle de fumaça e a compartimentação horizontal podem ser por ocupação. Ok. E aqui vem o ponto. Áreas que são só residenciais nesses prédios ficam isentas de sprinklers e detecção. O quê? Mesmo que outras partes do prédio, tipo o comércio lá embaixo, precisem desses sistemas? Isso mesmo. Se tiver a compartimentação adequada entre a parte comercial e a residencial, por exemplo, os apartamentos em si não precisariam ter sprinklers ou detectores de incêndio exigidos por causa do comércio. Gente, isso é uma mudança e tanto. Quer dizer, um prédio com loja embaixo e apartamento em cima, se for bem compartimentado, pode não precisar de sprinkler nos apartamentos? Isso deve impacta bastante o custo dos projetos, né? Principalmente os residenciais nesses prédios multiuso, sem dúvida alguma, é um jeito de reconhecer que o risco no apartamento é diferente do risco lá na loja, né? E que se a barreira física funciona bem, dá para tratar esses riscos de forma mais direcionada. Mas, claro, reforçando,
Só vale se a compartimentação entre os usos for feita direitinho, conforme as normas. Faz todo sentido. Segurança com inteligência, parece. Mas e aquela outra classificação que você mencionou? Quando um prédio não é considerado misto, a tal ocupação predominante com atividades subsidiárias. Ah, sim. O decreto também define isso bem claramente. Está no parágrafo 4º do artigo 4º. A ideia é simples. Se a área das atividades de apoio às subsidiárias for pequena em relação ao prédio todo, ele não entra na categoria de misto. E quão pequena tem que ser essa área? Tem dois limites. Ou ela não passa de 750 metros quadrados, isso para prédios que têm até 7.500 metros quadrados no total. Ok. Ou para prédios maiores que 7.500 metros quadrados. Essa área de apoio não pode passar de 10% da área total. E ainda tem um teto máximo para essa área subsidiária, que é o limite de área de compartimentação dela. Entendi. Então pensa naquele prédio comercial gigante que tem, sei lá, uma cafeteria pequenininha ou uma lojinha de conveniência lá no térreo. Perfeito. Se essa cafeteria ou lojinha ficar dentro desses limites de área, certo. Aí o parágrafo 5º entra em ação. Ele diz que o prédio inteiro segue só as regras da ocupação principal, que no caso seria comercial. A cafeteria não contamina o prédio todo com exigências que talvez nem fizessem sentido para ela, né? Exatamente isso. Simplifica bastante nesses casos, onde tem um uso que domina e outros que são bem menores, quase acessórios. Evita aquela complicação toda e o custo extra que antes podia até inviabilizar ter esses pequenos serviços de apoio, né? Puxa, então o senhor que esse decreto desenha é bem mais detalhado. Temos a definição clara do que é ocupação mista, a regra geral de aplicar o maior rigor, mas com escapes importantes, né? O dimensionamento que pode ser ajustado, a flexibilidade enorme que a compartimentação traz, especialmente essa isenção para o uso residencial, que é bem impactante. Sim. E, por fim, esses critérios com números, com áreas, para separar o que é realmente misto daquilo que é um uso principal com os puxadinhos, digamos assim. Isso, você resumiu perfeitamente. É uma tentativa de calibrar melhor a balança. De um lado, garantir a segurança contra incêndio, que não dá para abrir mão, claro. Do outro, permitir que os prédios sejam funcionais, viáveis economicamente, reconhecendo que os riscos são diferentes e que as barreiras físicas, quando bem feitas, funcionam. Parece uma abordagem bem mais pragmática mesmo. Fica então a reflexão, né? Como será que o pessoal que projeta e constrói, arquitetos, engenheiros, incorporadores, como eles vão usar essa flexibilidade nova? Será que a gente vai ver mais projetos multiuso, talvez mais inovadores ou otimizados, agora que as regras ficaram mais segmentadas? Fica aí a pergunta.